Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Materiais Cerâmicos, Estruturas, Propriedades e Diagramas de Fases. Este curso está disponível na plataforma Mais IFMG. Meu nome é Lilian e eu sou professora do curso. Agora vamos para a nossa aula 5, a última aula, e nela aprenderemos sobre os diagramas de fases dos materiais cerâmicos. Então, primeiro, para a gente começar, a gente tem que aprender, a gente tem que diferenciar o que é uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea, ela contém uma só fase. O que é essa fase? Dentro de uma fase, em todos os pontos desta fase, o material ele vai apresentar as mesmas características quando visto a microscópio. Então, o material de uma só fase, ele é totalmente homogêneo. Já uma mistura heterogênea vai apresentar duas ou mais fases. Então, se você compara uma fase com outra da mistura heterogênea, elas vão ter características diferentes. O diagrama de fases, ele também é conhecido como diagramas de equilíbrio. Eles vão ser divididos por linhas e cada linha vai representar um equilíbrio entre as fases. Essas linhas desses diagramas, elas vão formar regiões. E dentro de uma região, a gente pode ter uma ou mais fases. Eu vou mostrar depois para vocês, vocês vão entender isso bem. A gente também tem dois tipos de sistemas importantes, né? A gente tem os sistemas isomorfos, que são aqueles onde os componentes são totalmente solúveis entre si. E se eles são totalmente solúveis, a gente vai ter uma mistura homogênea, tanto na fase sólida quanto na fase líquida. Essas fases vão ser totalmente homogêneas. Já os sistemas eutéticos, eles vão ter componentes que não são totalmente solúveis uns nos outros. E com isso, a gente vai ter mais de uma fase sólida. Então, a fase sólida, né, totalmente sólida do sistema eutético, ela vai ser uma fase heterogênea, porque vai ter mais de uma fase. Então, vou começar com um sistema mais fácil, que é o sistema isomorfo. Então, aqui, ó, é um sistema de óxido de alumínio e óxido de cromo. Então, a gente tem só uma solução sólida, que vai ser 100% homogênea, e quando a gente aquece o suficiente, a gente vai ter a fusão desse sólido formando o líquido. Nessa parte superior do diagrama, a gente tem apenas o líquido homogêneo. Nessa parte inferior, a gente vai ter a solução sólida, que também é homogênea. E nessa região aqui intermediária, a gente vai ter aquela zona de transição entre o líquido e a solução sólida. Então, a gente vai ter o líquido mais a solução sólida. A gente vai ter duas fases diferentes aqui nessa região intermediária. Então, vamos fazer a análise de diversos pontos desse sistema. Então, o ponto A, ele está aqui dentro da região de fase líquida do sistema. Então, a amostra vai ser totalmente líquida. Essa amostra ela tem 30% de óxido de cromo, tá aqui, ó. A gente tem que analisar qual componente que está no eixo X. Então, tem 30% de óxido de cromo. Então, o restante vai ser óxido de alumínio. Então, seria 70% de óxido de alumínio. E está aqui a 2.200 graus. Então, nessas condições, a gente tem a amostra no estado líquido. Quando eu resfrio um pouquinho, eu venho aqui para esse ponto B, onde a gente vai ter o líquido mais a solução sólida, o líquido mais sólido. Resfriando mais, a gente chega nesse ponto C, onde a amostra vai estar totalmente no estado sólido. Agora, a gente vai tirar algumas outras informações sobre o nosso diagrama. Por exemplo, naquele ponto B, a gente consegue, apenas com o diagrama em mãos, determinar a concentração de cada composto em cada uma dessas fases e também a proporção dessas fases. Então, por exemplo, aqui no ponto B, para eu determinar a concentração dos componentes no sólido, basta eu fazer uma linha horizontal aqui nesse ponto D, seguindo aqui a temperatura. Então, a temperatura de 2100, vou fazer essa linha horizontal aqui. E aí eu tenho que analisar onde essa linha se encontra com a fase sólida
com a linha aqui que diferencia a fase totalmente sólida, e com a fase líquida, totalmente líquida. Então, ela se encontra aqui com o sólido na concentração de 40% do óxido de cromo. Então, a concentração do óxido de cromo no sólido vai ser 40% e 60% de óxido de alumínio. Posso fazer a mesma coisa para o líquido. Então, eu olho aqui onde essa linha horizontal, ela é chamada de linha de amarração, encontra com a fase totalmente líquida. Vai encontrar nessa linha aqui de cima, que é a linha líquidos. Então, eu desço aqui e observo que tem 20% de cromo, de óxido de cromo, no meu líquido. E, portanto, 80% do óxido de alumínio no líquido. Então, já determinei as concentrações dos dois componentes, tanto na fase sólida quanto na fase líquida, que existem aqui nesse ponto B. Agora, eu vou determinar a proporção entre essas fases. Eu tenho quantos por cento de fase sólida, né? Quantos por cento em massa da minha amostra é fase sólida? Quantos por cento em massa da minha amostra que é fase líquida? Eu faço isso usando a regra da alavanca. Então, para qualquer fase, eu tenho que olhar o tamanho do lado oposto da linha de amarração e dividir pelo tamanho da linha de amarração inteira e multiplicar isso por 100. Então, por exemplo, para eu determinar a porcentagem que eu tenho de fase líquida na minha amostra, eu tenho que olhar o lado oposto. Olha só, o líquido está aqui. Então, eu vou olhar o tamanho oposto em relação ao ponto da minha amostra, que é esse ponto B. Então, o lado oposto, ele tem esse tamanho aqui, ó, 40 menos o Bzinho aqui, ó, tá em 30%, que a gente tinha determinado no slide anterior. Então, o lado oposto é 40 menos 30, dá 10. Dividido pela linha de amarração inteira, que é 40 menos 20, ó, vai de onde encontra uma face até onde a gente encontra a outra. Então, 40 menos 30, 10, sobre 20 vezes 100, 50%. Então, tem 50% da massa da minha amostra vai ser fase líquida. Para determinar a fase sólida, como são só duas fases, então eu pego 100 menos o valor que eu achei, 100 menos 50, 50. Neste caso específico, eu tenho metade da massa da minha amostra em fase líquida, metade da minha massa da minha amostra como fase sólida. Mas a gente vai ver outros exemplos que não são sempre meio a meio. Agora aqui a gente tem um sistema eutético, é um sistema bem mais complexo do que aquele sistema isomorfo. Então a gente tem aqui nesse caso três componentes, né? Três fases sólidas. Então a gente tem essa fase aqui, MgO, solução sólida rica em MgO. Aqui, encostando aqui nessa outra paredinha aqui, nesse outro lado aqui no final do meu gráfico, a gente tem a fase que vai ser Al2O3 puro, né, o óxido de alumínio puro, e aqui, ó, nessa região aqui central, na parte inferior, a gente tem uma terceira fase sólida, que é a solução sólida desse composto aqui, ó, MgAl2O4, tá bom? Então, são três fases sólidas diferentes que vão poder estar presentes aí nesse sistema. Além disso, a gente tem a fase líquida aqui em cima e a gente tem aqui essas regiões que contêm uma fase sólida mais a fase líquida. Tem essa região aqui que é líquido mais MgO, essas outras duas, líquido mais MgAl2O4 e essa última aqui, o líquido mais Al2O3. Então, é um diagrama, né, bem mais complexo do que aquele outro. Mas a análise, a interpretação, ela é feita da mesma forma, não tem segredo. Então, vamos fazer as análises para este ponto X. Então, este ponto X, ele apresenta 20% da sua composição referente a L2O3 e 80% do MgO. E esse ponto X, ele está presente nessa região aqui, ó, que tem tanto a solução sólida de MgO quanto o líquido. Então, a gente faz a linha de amarração e observa que essa linha de amarração encontra com o líquido na porcentagem de Al2O3 igual a 45,
ou seja, o líquido contém 45% de sua concentração em peso de Al2O3, o restante, 55% de MgO, e na solução sólida rica em MgO, a gente vai ter 13% de Al2O3, sendo o restante MgO puro. Então, pessoal, feita a linha de amarração, né, agora que a gente já sabe as concentrações de cada componente, tanto na fase líquida quanto na fase sólida, a gente pode usar a regra da alavanca para determinar a porcentagem em massa, né, quantos por cento em massa da minha amostra que vai ser referente ao líquido e referente ao sólido. Então, se eu quiser, por exemplo, começar com um líquido, eu tenho que olhar o lado oposto ao da linha de amarração dele lá em relação à amostra. Então, o lado oposto é esse tamanhozinho aqui, ó, que vai ser 20 menos 13. Eu sempre pego o valor positivo, tá, gente? O maior menos o menor. Então, 20 menos 13, dividido pela linha de amarração inteira, que é de 45 até 13. Então, fazendo essa continha, a gente consegue determinar que 21,9% da minha amostra vai ser fase líquida e 78,1% vai ser fase sólida. Então, se eu tiver 100 gramas de amostra, eu vou ter 78,1 gramas dessa fase sólida rica em MgO e 21,9 gramas da minha fase líquida. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do curso e te convido mais uma vez a conhecer os demais cursos da plataforma Mais IFMG. Até a próxima!